Muito obrigado, César. Muito obrigado a todos que nos conduziram aqui nesse louvor, nessa adoração. Hoje é o domingo que nós separamos no ano para poder agradecer ao Senhor de modo comunitário e ao mesmo tempo oficial. Neste primeiro culto deste domingo, nós ministraremos uma palavra a respeito da gratidão. E no nosso segundo culto, às 10 horas da manhã, nós teremos a oportunidade aqui de testemunhar. Todos terão a oportunidade de dar um testemunho breve de 1 minuto a respeito daquilo que Deus fez ao longo de todo o seu ano. E caso os irmãos queiram ficar para o próximo culto, serão todos muito bem-vindos. Afinal, gratidão é a semente do mais. Enquanto a reclamação ela é louvor ao diabo, ela é intercessão demoníaca. Reclamar vem de re e clamor, ou seja, você repete ou você clama por um ciclo contínuo de repetição, de sofrimento, de tristeza. Isso significa a reclamação de um ponto de vista espiritual. Mas a gratidão do ponto de vista espiritual, ela é louvor a Deus, ela encerra e quebra todo o ciclo de sofrimento, ela encerra e quebra todo o ciclo de tristeza, e é por isso que como igreja nós separamos um domingo no ano para podermos de modo comunitário e oficial agradecer ao Senhor por todos os seus feitos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Abra sua Bíblia para que você possa ler este texto comigo, mas também convido você a fazer as suas anotações em relação àquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. 2 Samuel 6, verso 12, o texto também está projetado na tela e ele diz assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo-se o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver ao rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor então celebrarei e me rebaixarei ainda mais e humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que tire de nós nesta manhã toda distração. Nós queremos pedir ao Senhor que tire de nós tudo que pode nos impedir de receber essa palavra. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que através da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor venha falar conosco. Quebra todo o nosso orgulho, abra os nossos corações, abra a nossa audição, abra a nossa visão, silencia, aquiete a nossa mente nessa hora, Pai.
Porque uma vez que já saímos de casa, uma vez que aqui já estamos, ó Deus, seria uma desonra e um desprezo não aproveitarmos desse momento para sermos ministrados pelo Senhor. Toma, Senhor, toda a nossa igreja nas Tuas mãos, e que o Senhor possa falar o coração daqueles que aqui estão, daqueles que estão participando através da internet, daqueles que estão em viagem, que o Senhor possa ministrar o coração de todos, nos direcionando a um lugar de gratidão, neste domingo e nesta manhã. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro, amém, amém e amém. Eu não sei quantos conhecem esse texto, um texto muito conhecido do retorno da arca, e Davi tem essa honra de poder comandar ou instruir esse retorno. Em cima dessa história, então, eu quero extrair aqui princípios de gratidão. Como que a gratidão pode mudar as nossas vidas? Como que a gratidão pode alterar a nossa atmosfera, o nosso coração, o nosso emocional, o nosso sentimental? Como que a gratidão ela tem impacto em todos que estão ao nosso redor? Quando eu olho então para esse texto, aí logo no verso 12, eu aprendo aqui a primeira lição. A gratidão vem de reconhecer os feitos de Deus. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Querido, tudo de ruim que acontece na minha e na sua vida é fruto de decisões equivocadas que nós tomamos. Tudo de ruim que acontece na minha e na sua vida tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Tem a ver com a falta de intencionalidade na vida, quando nós de repente soltamos o volante do carro. Então tudo de ruim que acontece conosco não é mão de Deus. Não é Deus que promove a dor, não é Deus que promove o sofrimento. Contudo, todavia, entretanto, Ele não desperdiça a dor. Uma vez que ela foi gerada por mim ou por você, pela nossa negligência, pela nossa omissão, por decisões ruins, equivocadas, por causa do nosso ímpeto, por causa de ações sem pensar, Deus, uma vez que esse mal foi criado, Ele usa deste mal, Ele usa deste sofrimento, Ele usa desta intempérie para nos ensinar. Mas a verdade é, nenhum sofrimento foi gerado por Ele. Muitas pessoas, elas dizem assim: pastor, mas por que o meu casamento acabou? Por que Deus queria que o meu casamento acabasse? Não, Deus nunca quis que o teu casamento acabasse. Foi omissão, foi negligência, é a falta da prática da palavra de Deus. Pastor, o que eu devo fazer enquanto marido? Está aqui na palavra. O que eu devo fazer enquanto esposa? Está aqui na palavra. Como eu devo criar os meus filhos? Está aqui na palavra. Como eu devo exercer o meu ministério? Está aqui na palavra. Todas as vezes que nós negligenciamos a palavra, somos omissos, desobedientes e rebeldes em relação à palavra, sim, nós passaremos por intempéries e sofrimentos nessa vida. A Bíblia diz que a diferença entre o tolo e o sábio é justamente essa, que o tolo constrói na areia, enquanto o sábio constrói na rocha. Muitas casas estão desmoronando, muitos ministérios, muitos casamentos, muitas empresas, muita saúde, muita vida familiar, tudo isso está desmoronando porque tudo foi construído na areia, sem fundamento, sem firmamento, sem ter raízes sólidas, porque a tempestade vai vir para todo mundo. Agora, em cima desse ponto, que nós podemos aprender que enquanto o sofrimento ele é gerado por nós, tudo de bom que acontece conosco, tudo de bom, tudo sem exceção, tem a ver com a mão de Deus. Aquele copo d'água que você recebeu de alguém quando estava com sede, tem a ver com o cuidado de Deus. Ninguém vive para, de alguma maneira, suprir as suas necessidades, corresponder às suas expectativas. É bondade de Deus quando você recebe um abraço quando mais precisava. É bondade de Deus quando você recebe uma oportunidade. É bondade de Deus o fato de você ter saúde. A verdade é que eu e você não merecíamos nada de bom que tem acontecido conosco. Nós somos falhos, nós erramos, nós somos pecadores. A verdade é que nós merecíamos a morte eterna. Então, inclusive o perdão de Deus é graça, é misericórdia, é bondade, é amor.
A sua saúde é a graça e a misericórdia de Deus. Nós consumimos inúmeros alimentos enlatados, condimentos, até os alimentos saudáveis que nós consumimos, eles estão repletos de agrotóxicos. Vivemos uma vida sedentária, não temos um cuidado com a nossa saúde, então até o fato de estarmos vivos e termos saúde é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E a gratidão, ela surge então como reconhecimento disso, o reconhecimento da mão de Deus sobre a sua vida, o reconhecimento do cuidado de Deus com você, o reconhecimento de que se você está aqui, é Deus que tem conduzido a sua vida e a sua história, e tudo está confluindo para que você desfrute de algo bom, de algo maravilhoso, do cuidado do Senhor. Mas quando foi que você parou para reconhecer os feitos de Deus sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você parou e você decidiu escrever o cuidado que o Senhor tem tido com a sua história? Qual foi a última vez que você parou para relembrar os livramentos que Deus te deu? Olha, lá em 1990, quando eu estava na estrada tal e sofri um determinado acidente e a minha família está salva, a minha família foi guardada e tudo aquilo aconteceu por causa da mão do Senhor. Naquele ano tal, quando eu enfrentei determinada enfermidade e eu estava totalmente entregue, eu só não morri naquele ano por causa da mão do Senhor. E aquele amigo que influenciava tanto o meu filho, a minha filha, e eu temia no meu coração que ele fosse levado para um caminho ruim, ele só não foi por causa da mão do Senhor. Qual foi a última vez que você parou para reconhecer como Deus tem cuidado de você? E que se não fosse a mão dele, que se não fosse o poder dele, que se não fosse a bondade dele, certamente eu e você não estaríamos aqui nessa manhã. A nossa falta de gratidão vem do fato de pensarmos que tudo de bom que acontece conosco tem a ver com a nossa mão. A nossa falta de gratidão vem do fato de pensarmos que no fundo nós temos direitos a requerer. É óbvio que Deus tem que me abençoar, olha como eu vivo. É óbvio que Deus tem que abrir portas para mim, olha o que eu faço. É óbvio que Deus tem que fazer, porque olha que tipo de filho eu sou. Mas essa situação, ou essa atitude do nosso coração, de direitos a requerer, ela vem, ou ela é provida, ou ela é consequência de uma soberba, de um orgulho espiritual, de uma falta de conhecimento de quem nós somos. Deus conhece todos os nossos pensamentos, Deus conhece todas as nossas emoções, Deus conhece a raiz dos nossos sentimentos, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós pensamos quando estamos sozinhos, Ele sabe o que fazemos quando ninguém está nos olhando. Então tudo isso que nós pensamos ser verdade, na verdade não é. Nós somos piores do que imaginamos ser. E quando nós lemos a palavra, como o Tiago diz, como um espelho, nós olhamos para as nossas vidas e nós entendemos essa verdade. Tudo de bom que acontece conosco é fruto da graça e da misericórdia que se renovam a cada manhã. Qual foi a última vez que você parou para reconhecer o cuidado que o Senhor tem tido com você? É por isso que não há gratidão no seu coração. É por isso que não há gratidão nas nossas vidas. É por isso que gastamos o nosso tempo murmurando, reclamando, e como consequência de uma reclamação e de uma murmuração, nós não saímos do ciclo do sofrimento. Quando pararmos para reconhecermos quem somos, o que fazemos e o que Deus tem feito, quando pararmos para entender que apesar de toda a maldade que há no nosso coração, Ele tem sido bom, então surgirá do nosso coração uma gratidão profunda ao Senhor. E quando você fizer um exame e não for detectado nada, você vai levantar suas mãos aos céus e você vai glorificar a Deus, porque você não merecia um exame como esse. E quando o seu salário cair no banco, no início de um novo mês, você vai levantar suas mãos e você vai agradecer a Deus, porque você não mereceria estar empregado. E quando as pessoas vierem te abraçar, e quando as pessoas vierem te elogiar,
E quando as pessoas vierem reconhecer aquilo que você fez, você vai levantar suas mãos e agradecer a Deus, porque você não merecia tanto. O problema da humanidade desde o Éden, ou na verdade desde o céu com Lúcifer, é o orgulho, é a soberba, é o querer mais. Deus não é suficiente, eu preciso de mais. A palavra que Deus declara sobre mim não é suficiente, eu preciso de mais. Foi isso que Lúcifer pensou. Foi isso que Adão e Eva pensaram: eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E é isso que tem permeado o nosso coração. Nós olhamos para o nosso cônjuge e não estamos satisfeitos. Você precisa fazer mais, entregar mais. Nós olhamos para os nossos amigos e nós não ficamos satisfeitos. Eles precisam fazer mais, eles precisam entregar mais. E isso tem gerado no nosso coração tristeza, angústia, amargura. Mas tudo isso pode ser alterado se hoje você começar a elencar todos os motivos que você tem para agradecer ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a gratidão, ela gera alegria e felicidade. Verso 12 continua dizendo: então Davi com grande festa, em outras versões com grande alegria, em outras versões com grande júbilo, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quer ficar feliz? Quer ficar feliz de verdade? Quer ficar alegre, quer ficar contente, quer ter um coração exuberante, quer ter uma alegria contagiante, comece a agradecer a Deus e você vai ver como isso vai mudar o seu estado de espírito. Começa a agradecer a Deus dizendo: olha que domingo maravilhoso, olha que dia lindo que o Senhor promoveu para nós, olha, eu tive a oportunidade de vir até este encontro dominical. Eu tive um meio de transporte, eu pude pegar um ônibus, eu pude pegar um Uber, eu vim de carro, eu vim caminhando, eu tive saúde para fazer isso. Olha, aqui eu tenho amigos de verdade, aqui eu tenho uma palavra que ministra ao meu coração, eu tenho uma igreja que não negocia a verdade, olha, eu tenho sustento na minha casa todos os meses, olha, eu tenho saúde, olha, eu tenho família. Começa a declarar os seus motivos de gratidão, começa a agradecer a Deus e você vai ver o quanto que isso vai alterar a sua mente. O quanto que isso vai alterar o seu coração, o quanto que isso vai alterar as tuas emoções e os teus sentimentos. A sua murmuração, a sua reclamação, a sua ingratidão estão puxando você para baixo, estão levando você às profundezas da tristeza, à angústia, à amargura. E quando isso começa a acontecer, você não só destrói a sua saúde integral, mas você começa a destruir a saúde de todos que estão perto de você. E quando você menos percebe, aqueles que estão ao seu redor começam a adoecer. E quando você começa a observar o clima, o ambiente da sua casa, um ambiente pesado. Mas quando você começa a entrar na sua casa e você abre a casa e fala: Deus, obrigado porque eu tenho uma casa. E quando você senta no seu sofá e diz: Deus, obrigado porque eu tenho um sofá. E quando você abre a geladeira e você diz: obrigado porque eu tenho alimentos. E quando você entra no seu carro, você diz: obrigado porque eu tenho um carro. Tudo ao seu redor de alguma maneira é transformado. O mundo espiritual governa o mundo material, não é o contrário. Aquilo que você declara com os teus lábios altera a sua realidade. Mas o problema é que nós usamos a palavra que Deus diz que tem poder para a vida e para a morte, para decretar morte. Nós usamos a palavra que tem poder de alterar realidades para trazer peso sobre as nossas realidades, mas a gratidão gera alegria. Quer terminar 2024 melhor do que você começou? Comece a agradecer. Quer terminar 2024, ou se você quer de alguma maneira experimentar isso de forma mais rápida, quer terminar este domingo melhor do que como você começou, comece a agradecer a Deus. Anote pelo menos 30 motivos de gratidão que você tem, e você vai ver como você vai terminar o seu domingo. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a gratidão nos leva a obedecer com leveza. Versículo 13, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo.
Carregar a arca do Senhor era algo extremamente complexo. No Pentateuco há inúmeras regras, leis, de maneira que eles tinham que cumprir na exatidão. Carregar a arca do Senhor não era algo que se fazia de qualquer maneira. Carregar a arca do Senhor não era algo que se fazia com leveza, aquilo trazia risco de morte, punições severas. Mas o fato desse povo estar grato porque a arca está retornando, o fato dessa gratidão produzir alegria no coração desse povo, fazia com que eles cumprissem as leis com leveza, fazia com que eles obedecessem com leveza. Quando nós não somos gratos a Deus, quando essa gratidão não está gerando no nosso coração alegria, porque ao invés de gratidão nós temos ingratidão, sabe o que acontece? Qualquer lei fica pesada. Qualquer ordem fica pesada. Qualquer coisa que te peçam para fazer fica pesada. Tudo é motivo para você reclamar. Tudo é motivo para você ficar triste, para você ficar mal. Mas quando no seu coração há gratidão, quando no seu coração há alegria, não importa quão pesado seja a sua tarefa, você vai fazer aquilo com leveza. Você vai fazer aquilo de modo tranquilo, você vai fazer aquilo com prazer. Tem que chegar na igreja às 6 horas da manhã para preparar toda a estrutura para o culto às 8. Mas eu vou fazer isso com leveza, vou fazer isso com alegria, porque o meu coração está grato ao Senhor pelo privilégio que Ele me deu. Mas quando isso não é uma verdade, pegar uma água, ajudar o seu irmão, carregar um peso para alguém, para uma idosa na rua, pegar a sacolinha de alguém, tudo isso vai ser pesado demais. Olha o que o texto diz: eles davam 6 passos e sacrificavam um boi e um novilho gordo. Imagina a cada 6 passos você ter que sacrificar um boi. Imagina a cada 6 passos ter que sacrificar um novilho gordo. Quem já teve que sacrificar um animal sabe do que eu estou falando. Quem já teve que sacrificar um boi sabe o trabalho que dá. Quanto tempo ia levar para que pudéssemos chegar nesse lugar, se a cada 6 passos nós teríamos que parar e fazer um ato como esse? Quanto tempo isso ia gastar? Mas o povo fazia com leveza, o povo fazia com alegria, porque no coração deles havia gratidão. O que é que o Senhor tem pedido para você fazer que você tem feito com peso? O que é que o Senhor tem pedido para você fazer que tem sido difícil, pesaroso para você? Isso reflete o seu coração. Porque não há nada melhor do que estarmos vivos, não há nada melhor do que servirmos ao Deus deste universo, não há nada melhor do que representarmos a Deus através dos nossos atos de serviço. Em quarto lugar, a gratidão nos leva a uma atitude extravagante. 2 Samuel 6, verso 14, o texto diz assim: Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Davi estava tão grato ao Senhor porque a arca estava voltando. Davi estava tão alegre ao Senhor como consequência da sua gratidão, que ele estava com uma alegria exuberante. Ele estava extravagante, ele vestiu uma roupa de linho que chamava a atenção. Ele começou a dançar no meio do povo, e ao som das trombetas, todo o povo gritava de alegria. Sabe, a gratidão gera alegria, e a alegria gera uma extravagância. A gratidão gera alegria, e a alegria contagia. A gratidão gera alegria, e a alegria transforma ambientes. O ambiente em que você está, ele é fruto de quem você é. Nós não somos alterados pelo ambiente, pelo contrário, nós transformamos os ambientes. Se quando você chega no ambiente, você pesa aquele ambiente, gera uma tristeza naquele ambiente, e esse é um sinal de que há algo de errado no teu coração.
Pode ser que naquele dia você esteja triste, pode ser que naquele dia você esteja com raiva, mas o ambiente, ele é impactado por quem você é. E aqui nesse caso, todo o ambiente, todo o povo é impactado pela gratidão e alegria que há no coração de Davi. Que tipo de ambiente há na sua casa hoje? A sua casa é um lugar de alegria, a sua casa é um lugar de paz, a sua casa é um lugar de amor. Não adianta você terceirizar a culpa disso para outra pessoa, a responsabilidade é sua. Porque ainda que o outro esteja triste e abatido, você tem o poder de curar essa pessoa através do Espírito Santo que habita em você. O abraço tem o poder da cura, uma conversa, uma boa escuta, tudo isso tem o poder de mudar ambientes, mas o fato de você ser omisso e negligente faz com que o ambiente permaneça como ele está. Como é que o seu ambiente de trabalho? Como que são as suas relações? Tudo isso é fruto do seu coração. Agora, o interessante é que essa extravagância, ela denuncia aqueles que estão vivendo a ingratidão. A extravagância da nossa alegria, ela incomoda aqueles que não estão com a mesma alegria, aqueles que não têm a mesma postura de coração. É interessante, esse é o quinto aprendizado em cima desse texto, é que a gratidão vai fazer com que sejamos humilhados. Olha o que o verso 16 diz: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver ao rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. A continuação desse texto é que depois Mical vai chegar para Davi e vai falar assim: Davi, eu vi você se amostrando na frente de outras pessoas. E Davi, o texto é muito claro em dizer, e muito enfático, Davi diz: não, eu não estava me amostrando para ninguém, eu estava me humilhando perante o Senhor, eu estava louvando e adorando ao Senhor, e eu me humilharei ainda mais diante da presença dEle, para declarar os feitos, para declarar a minha alegria, para declarar a minha vontade de louvá-lo e adorá-lo. Mas Mical despreza Davi no seu coração, e sabe o que acontece? O texto termina dizendo que Mical não pôde ter filhos de Davi. Por quê? Porque tudo que você despreza, você perde. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu as bênçãos da primogenitura. Mical desprezou Davi no seu coração e perdeu a oportunidade de ter filhos de Davi. Tudo que você despreza, você perde, mas tudo que você honra e celebra, você recebe. Então, essa alegria exuberante, ela denuncia aqueles que não têm a mesma alegria no coração. Essa alegria exuberante, ela denuncia aqueles que são ingratos. Essas pessoas, elas ficam profundamente incomodadas com a sua gratidão. Bom dia, por quê? Já recebeu uma palavra como essa? Está todo felizinho por quê? Está rindo demais por quê? A alegria e a gratidão denunciam aqueles que estão vivendo a ingratidão. Incomoda, de tal maneira que essas pessoas não vão conseguir se calar, mas elas vão tentar te cutucar, elas vão tentar roubar a sua alegria, elas vão tentar roubar a sua paz, elas vão tentar atrapalhar o seu estado de espírito. Mas o que vemos aqui é que Davi permaneceu com o seu coração alegre, ele permaneceu grato ao Senhor. A gratidão faz com que sejamos humilhados? Sim. Mas diante de qualquer humilhação, você deve permanecer grato e alegre diante do Senhor. A sua razão de estar grato é o Senhor. A sua razão de estar alegre é o Senhor. A alegria, querido, é fruto do Espírito Santo de Deus. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, Deus pode te dar alegria. Mas você começa a exercê-la no momento em que você reconhece os feitos do Senhor e começa a agradecê-lo. Em sexto lugar, a gratidão nos leva a ofertar com generosidade. Em sexto e último lugar, a gratidão nos leva a ofertar com generosidade a Deus. Verso 17, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor.
Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem, a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Jesus, ele pega o pão, dá graças e ele reparte. Quando nós olhamos a gratidão na Bíblia, a gratidão sempre nos leva a ofertar. A gratidão sempre nos leva a repartir. A gratidão sempre nos leva a cuidar do outro. Você sabe que aquilo que você tem é gratidão ou não pela consequência dela na sua vida. Ah, eu sou muito grato, mas ando triste, abatido, tenho a mão fechada, não abençoo, não reparto, não cuido, então o que você tem é tudo menos gratidão. Você sabe se você tem um coração realmente grato ou não, não é pelo fato de você expressar uma palavra obrigado. Você sabe se você é grato ou não, não é pelo fato de você falar eu reconheço o que você fez. A gratidão nos leva a nos entregarmos ao outro. A gratidão nos leva a nos sacrificarmos ao outro. A gratidão nos leva a nos entregarmos na relação. Quando você é muito grato ao seu pai e à sua mãe, você cuida do seu pai e da sua mãe. Quando você é muito grato a um amigo, você se sente com uma dívida com aquele amigo, então você quer fazer de tudo para agradar aquele amigo. Quando você é muito grato a uma pessoa, você é movido a ela. Não são só palavras. Não é um mero reconhecimento de palavras, é muito mais do que isso, é uma atitude. E é isso que nós vemos aqui com Davi. A gratidão dele fez com que ele sentisse uma alegria descomunal. Essa alegria fez com que ele transformasse, impactasse e contagiasse todo um ambiente. E essa alegria comunitária agora resulta numa grande oferta ao Senhor, por tudo que o Senhor havia feito, por tudo que o Senhor estava fazendo e por tudo que Davi sabia que Deus iria fazer. Como é que anda o seu coração? Nós já estamos encerrando 2024. Nos últimos anos nós passamos por momentos difíceis. Crises políticas, crises econômicas, crises pandêmicas. Mas nós estamos aqui. O Senhor nos poupou, o Senhor nos guardou. E muito mais do que isso, o Senhor nos abençoou. O Senhor te fez crescer, o Senhor te fez prosperar, o Senhor te abençoou em todas as áreas da sua vida. Agora, como é que está o seu coração? Como é que anda o seu coração? Percebe? O seu coração, ele não é uma consequência do que Deus tem feito. O seu coração é uma consequência daquilo que você pensa. Padrão de pensamento modela comportamento. Deus pode fazer tudo. Se você não tiver um coração e uma mente grata, não importa o que Deus faça, não importa o que Ele entregue você, você sempre vai ter motivos para reclamar. Mas quando você começa a mudar a sua mentalidade, para uma mentalidade de reconhecer os feitos de Deus, reconhecer a graça e a misericórdia, mesmo em situações difíceis, de crise, você tem alegria no seu coração. E mesmo em situações de crise, situações difíceis, você contagia o ambiente. E mesmo em situações de crise difíceis, você tem algo para repartir, algo para abençoar, algo para entregar. No ano todo, nós sempre separamos o último domingo de novembro para agradecer a Deus de uma forma especial. Então, neste domingo, é o nosso domingo da gratidão. Agora, no culto das 8, nós estamos ministrando sobre a gratidão. No culto das 10, nós teremos testemunhos em relação àquilo que Deus fez no seu ano. Mas esse também é o momento em que a gente separa uma oferta especial de gratidão a Deus, por todo o sustento que Ele tem dado à nossa casa, por todo o sustento que Ele tem dado à nossa família. É o domingo que nós fazemos uma oferta especial ao Senhor, dizendo: Deus, muito obrigado pelo ano de 2024. Eu sei que nós fazemos isso todos os dias da semana. Eu sei que nós agradecemos ao Senhor todos os domingos dos meses. Mas este é o domingo da gratidão. Quando juntos, como igreja, nós testemunhamos, então o culto das 10, todos terão a oportunidade de dar um testemunho.
mas é o domingo que também nós separamos uma oferta de gratidão ao nosso Deus. Quero chamar o maestro César Timóteo, junto com a nossa orquestra aqui na frente, e enquanto seremos ministrados nessa canção, você terá a oportunidade de louvar a Deus, entregando uma oferta que se destaca de todas as outras que você já fez até hoje. Uma oferta de gratidão e de honra ao Senhor. Mas antes que você faça isso, eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a fazer a seguinte oração, a pedir a Deus que te ensine a reconhecer os feitos dele na sua vida, que te ensine a reconhecer o fôlego da vida todas as manhãs, que te ensine a reconhecer a sua saúde, que te ensine a reconhecer a graça das amizades, a graça da família, que te ensine a reconhecer que as misericórdias se renovam a cada manhã, que te ensine a reconhecer que Ele sustenta a sua casa, que Ele sustenta a sua família e que Ele sustentará a sua geração. Pai, nós queremos orar ao Senhor nesse momento, e nós queremos pedir o Teu auxílio. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, nos dê gratidão, Pai, nos dê gratidão a tudo que o Senhor fez, a tudo que o Senhor está fazendo e a tudo que o Senhor fará. Ó Deus, como fruto dessa gratidão, inunda o nosso coração de uma alegria sobrenatural. Como fruto dessa gratidão, Pai, que o Senhor faça com que a nossa alegria possa contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor. Não tem a ver com ser uma pessoa extrovertida ou introvertida, porque quando uma pessoa está alegre, mesmo sendo introvertida, ela contagia quem está ao seu redor. Então abençoa, Deus, que a nossa alegria no Senhor, ela contagia em quem está perto de nós, e que esses ambientes de alegria, de amor, de unidade, possam resultar em ambientes de acolhimento, em ambientes onde um cuida um dos outros, onde nós repartimos e onde nós ofertamos ao Senhor como gratidão por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Recebe, Deus, a nossa oferta nessa hora. Recebe, Deus, porque é de coração, é uma oferta de honra, é uma oferta de louvor, é uma oferta onde nós queremos declarar: o Senhor é o único Deus, é o único Senhor, é aquele que cuida das nossas vidas e é o nosso Salvador. Recebe através dos nossos louvores, através da adoração, através da honra dos nossos lábios e dessa oferta de gratidão, tudo o que nós temos para te entregar. E em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: amém.